Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série, vamos retomar as séries. A gente deu uma paradinha quando nós resolvemos voltar à igreja, né? Reunida. E hoje nós vamos retomar eu acho que esses bichinhos são crentes, sei lá. Começa o culto, eles vêm, né? Então hoje nós vamos retomar, irmãos, uma série chamada Jesus. Eu imagino assim, serão 4 mensagens. Nós vamos falar do Cristo anunciado, nós vamos falar do Cristo que se apresentou, do Cristo homem, do Cristo pessoa, da obra de Cristo e do Cristo que nós aguardamos que venha para remir a sua igreja, tá? Talvez não serão exatamente essas os temas das mensagens, a proposta da mensagem será essa daí, falarmos um pouco da pessoa de Jesus. Eu começaria dizendo qual é a base do Evangelho, irmãos. Você que está nos ouvindo, você que está aí em casa, qual é a base do Evangelho? A base do Evangelho é uma igreja? A base do Evangelho é uma denominação? Qual seria a base do Evangelho? Quando você pega os 4 evangelistas, e aí está o nome, ou de onde nós poderíamos derivar aí essa palavra que simboliza ou que significa boas novas, quando nós pegamos os 4 evangelistas que falam da vida de uma pessoa, de um homem, então ali nós podemos extrair, dali nós podemos retirar qual é a base do Evangelho. Se os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois o próprio livro de Atos, o livro de História, vai traçar, né, uma retórica em cima de uma pessoa, em cima da vida dessa pessoa. Então nós podemos entender que a base do Evangelho não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma proposta. A base do Evangelho, ela é Jesus, ela é o Cristo. Então toda a igreja que se diz cristã, que se denomina uma igreja cristã, ela apresenta a pessoa do Cristo, o Cristo anunciado, o Cristo que é a proposta do Evangelho, é a proposta daquilo que nós entendemos dentro das Escrituras Sagradas. Então nós partimos aqui de 2 princípios. Primeiro princípio: a Bíblia tem que ser uma regra de fé e uma regra de sequência. Nós costumamos dizer uma regra de fé e prática. A prática é o que é? Uma sequência na sua vida. Então, praticar a Bíblia. Eu tenho falado bastante isso, tenho sido até, vamos dizer assim, meio repetitivo, quando eu digo que nós temos que praticar a Escritura. Porque toda a teoria, ela se torna bonita, mas a teoria, ela tem que se tornar prática na nossa vida para ter algum resultado. Poderíamos dar um exemplo aqui. Você pode ter uma receita muito bonita. Alguém tem uma receita de comida, de alimento, muito bonita. Quando você vai colocar aquilo em prática, aquilo às vezes não dá certo. Não dá certo. Então, você tem que ter a teoria e depois você tem que ter a prática. E a prática tem que ser bem feitinha. Eu gosto muito de citar coisas da vida. Eu acho bacana quando a gente tem esse privilégio de citar coisas da vida. Coisas do dia a dia da gente, coisas que a gente vai trazendo até dentro da nossa própria experiência de vida. A minha mãe sempre foi conhecida por ser uma pessoa que fazia comidas gostosas. Vou dizer que é uma cozinheira, mas uma pessoa que fazia coisas gostosas. Então, quem é aqui da igreja já faz algum tempo vai lembrar das famosas empadinhas da Dona Norma, do bolo salgado, que alguns chamam de torta, do bolo salgado dela, que até hoje, me desculpa, não vi nenhum igual, né? Minha esposa ficou brava, né?
Mas uma coisa que ela faz, hoje talvez, né, não sei se ela consegue, mas uma coisa que ela faz assim, com primazia é o brigadeiro. Você sabe o que é o brigadeiro? Um doce maravilhoso, né? Gostoso demais. E ela faz esse brigadeiro com aquela naturalidade, não é aquele negócio de pegar o leite condensado lá, jogar, bateu, hoje até alguns até compram pronto, né, um negócio aí, um preparado. Não é isso. Ela colocava, eu lembro, chocolate, esse leite condensado, essas coisas, e ia batendo. O segredo, sabe qual era? O tal do ponto, é isso? Não é? Ponto. Então eu lembro que às vezes, eu lembro demais, né? Porque a minha expectativa era comer o brigadeiro. Vocês não sabem onde vem minha barriga. E eu lembro que às vezes ela chamava meu pai. Eu não estou conseguindo fazer o ponto, dar o ponto. Aí meu pai ficava lá, até que ele jogava assim na colher, aquela colher de pau famosa, colher de pau, colher de madeira, e aí caía assim e falava, agora deu ponto. Aí a gente ia com toda alegria, lavava bem as mãos. Naquela época não tinha vírus chinês, era tranquilo, lavava bem as mãos, fazia as bolinhas e enrolava no chocolate granulado. Oh, coisa boa, né? Coisa boa. Até uma época que a gente teve um comércio, por algum tempo, tivemos um comércio com a Bomboniere, e ela falou, vou fazer uns brigadeiros para vender. E aquilo ali, irmãos, dava briga. As pessoas chegavam, ela fazia umas bandejinhas, não tem mais, ela não guardou para mim. Eu não podia guardar, mas você colocava ali, vendia. Então eu lembro com muito carinho isso aí. Agora, será que se eu pegar aquela receita, falar, eu vou fazer um brigadeiro tão gostoso que nem a minha mãe faz, será que vai sair? Então, eu preciso do quê? Da prática. Da prática. Eu estou falando isso, irmãos, porque a palavra de Deus, quando você pega a teoria, a Bíblia é a teoria. Eu poderia dizer para você que o Evangelho é a prática. O Evangelho é a prática. Eu estudo muito a teoria. Eu não sabia que eu ia gostar tanto de estudar a Bíblia como aconteceu na vida da gente. Aconteceu porque Deus tinha um plano, né? Mas muita coisa, irmãos, eu percebo, talvez quase a totalidade, eu percebo o quê? Que a palavra ela tem que ser colocada na prática. Se você não coloca na prática, ela não tem o valor da propriedade que ela se propõe a trazer para cada um de nós. Então eu diria, a Bíblia, ela é uma teoria. Mas cuidado aqui, para não comer o bichinho. A Bíblia ela é a teoria e o Evangelho é a prática. Um texto bíblico, se você quiser acompanhar, o Evangelho segundo São João, no capítulo 5, no verso 39, eu peguei aqui a versão atualizada, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou que de mim testificam. Essa frase que está registrada em João 5,39 é uma das mais conhecidas entre nós. No entanto, algumas pessoas encontram certa dificuldade em compreender o que realmente Jesus estava dizendo nessa passagem. Você conferiu aí o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Por que eu fiz essa colocação? Examinar as Escrituras. Examinar, você há de concordar comigo, é mais do que você ler. Não é verdade? Examinar seria tipo estudar a palavra. Seria tipo extrair a palavra. Então Jesus está dizendo aqui que nós devemos examinar. Ele está falando, se você voltar um pouquinho antes e pegar aqui, houve uma cura, um milagre aconteceu no capítulo 5, e em seguida Jesus entra dizendo, falando sobre a sua autoridade, a autoridade com o Evangelho, a ação do Evangelho. Ele é o Evangelho. Então ele diz: examine, examinais
as Escrituras, porque elas são aquelas que testificam de mim, elas são aquelas que falam a respeito de mim. Por isso eu coloquei, nós temos que partir de um princípio. O nosso princípio é, nós cremos que a Escritura Sagrada, a Bíblia, nós cremos que a Bíblia contém partes da palavra de Deus, certo? Que a Bíblia traz alguma coisa da palavra de Deus, certo? Que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Amém. Os irmãos estão aí atentos. Então nós partimos desse ponto, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, onde então eu vou buscar a ação dessa palavra para a minha vida? Onde eu vou encontrar os elementos que eu preciso para que a minha vida seja conduzida dentro de uma vida chamada cristã, uma vida cristã? Os elementos que eu preciso vou encontrar onde? Nas Escrituras. Por isso Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que vão falar a respeito de mim, são elas que vão trazer coisas ao meu respeito. Quantos líderes religiosos existem? Estou falando de um aqui. Jesus, de certa maneira, é um líder. Ele é o líder do cristianismo. Só existe o cristianismo, irmãos? Ou existem aí centenas de religiões, centenas de líderes e lideranças que estão por aí, certo? Isso aí é visível aí aqueles que acompanham, aqueles que nem precisa nem ser assim expert, vamos dizer assim, não precisa nem ser um teólogo para entender isso aí. Você sabe que existem várias religiões, várias lideranças, vários líderes. Vou além, existe muita coisa boa nas outras religiões. A gente às vezes quer fazer um pré-julgamento, nada presta, tal. Não é bem por aí. Existem preceitos muito bons em outras religiões, até porque muitos preceitos foram retirados da própria Escritura Sagrada. Então, se é retirado daqui e é usado, aqueles preceitos são bons. Se existem outras coisas que não são compatíveis com o que nós queremos de acordo com o Evangelho, aí é uma outra questão, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente passa uma faca, corta, fala que daqui não presta nada. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então a discussão, ela ocorre nessa passagem, porque em algumas traduções bíblicas, esse examinais, ele se torna a palavra examinai. Tem diferença entre examinais e examinai? Tem uma diferença. Examinai é um imperativo, é um verbo. Tem uma diferença grande de examinais e de examinai. Examinar está trazendo mais para a questão do quê? De uma coisa imperativa, ou seja, uma coisa que eu tenho necessidade de fazer. Examinar dá a ideia assim: você pode examinar para ver que a Bíblia, a palavra, contém coisas de Jesus, mas fica a teu critério. Quando você pega examinar, é a mesma coisa que ide, vá, é imperativo. Então, quando você pega essa expressão examinar, ela está indicando que você tem que extrair da Bíblia, algo que venha a ser útil e prático para a sua vida. Amém, irmãos? É difícil entender isso aí, irmãos? Às vezes não é difícil entender, mas se torna, eu não vou dizer difícil de aplicar, mas às vezes se torna um pouco complicado, porque quando alguma coisa se apresenta como um imperativo, uma ordem é como uma obrigação. Vocês concordam comigo? Uma ordem é como uma obrigação. Se você tem uma ordem, você tem que fazer. E a vida, ela é regrada de ordens. Não é verdade? A vida é regrada de ordens. Então,
Vamos pegar uma coisa atual aí. Nós temos uma ordem que é uma ordem, um decreto, uma ordem. Você vai entrar num ambiente, aí hoje você tem que entrar com uma máscara, não é isso? Você vai entrar no lugar, você tem que entrar com a máscara. Está lá, na entradinha lá no seminário, nós retornamos às aulas, e a gente tem o decreto para que lá dentro você use a máscara, né? Não sei que você esteja lá no ambiente fechado, tal, à parte, não tem tanto problema. Mas estou usando um exemplo, né? Vamos lá, vamos continuar. O bichinho deixar. Realmente essa é a aplicação mais popular dessa frase de Jesus. A aplicação mais popular é examinar. Ou seja, aplique, coloque em prática. Pegue a Escritura, estude a Escritura, para que isso possa se tornar uma prática. Alguém pode falar, poxa, mas o pastor falou que ia comentar sobre o Cristo anunciado. Eu vou chegar lá. Nós temos que entender, irmãos, que a Escritura Sagrada, ela prepara o terreno para a vinda, para a manifestação de Cristo. Vou fazer uma perguntinha aqui agora, daquelas perguntinhas complicadas, né? Cristo está presente desde Gênesis? Ou Cristo você vai conhecer Ele só lá no Novo Testamento, quando começa a vida dele? Para quem conhece um pouquinho a Bíblia, vai dizer assim: no princípio criou Deus. Deus ali é uma expressão hebraica, Elohim, significa plural. Então, quando nós entendemos ali no princípio, nós entendemos a mesma expressão que está no grego, lá em João 1, que diz: no princípio era o Verbo. Antes de todas as coisas estava o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus está lá presente desde o Gênesis. Está. Agora vamos entender. Mas ele era uma pessoa acessível, como nós encontramos no Novo Testamento? Não. Então, temos uma diferença entre Antigo e Novo Testamento? Temos. O Antigo Testamento, irmãos, ele anuncia. Ele prepara o caminho. Ele diz: virá o Redentor, virá o Salvador, virá o Messias. Né? E o Novo Testamento, a concretização de tudo isso que o Antigo Testamento fala. Então olha que interessante. Mas nós que podemos acessar um pouquinho mais de conhecimento a Bíblia, nós sabemos que desde o princípio era o Verbo. E quem era o Verbo? Jesus Cristo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir um parênteses aqui. Alguém pode dizer assim: mas como é que a pessoa ela vai aceitar isso aí? Né? Existem coisas, entenda o que eu vou falar. Você não consegue convencer a pessoa. Não sei se está me entendendo. Né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas nem vou falar, para não criar polêmica. Mas tem algumas coisas que você pode falar, que você não vai me convencer a fazer. Olha, mas é útil por isso, por aquilo, obrigado. Qual a tua resposta? Não vou fazer. Né? Então, às vezes, você tem todos os argumentos, todos, mas você não consegue convencer uma pessoa através daqueles argumentos. Então, quando a gente pega essas aplicações, que para nós é muito fácil. Você fala: olha, João está falando que no princípio era o Verbo. Jesus está lá no princípio de todas as coisas, antes de todas as coisas. Está lá em Gênesis 1. Às vezes para nós é fácil. Para alguém que está de fora, ele tem uma dificuldade de entender. Tem uma dificuldade para compreender isso aí. E como ele será convencido? Como ele será convencido, irmãos? Aonde nós encontramos a resposta para isso? Na Escritura. A Escritura diz o quê? Nós lançamos a semente, um outro vem, rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então o convencimento vem através do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem
Ele aplica essa palavra no coração do homem, que fica convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Olha que interessante, irmãos. Então a Bíblia, ela vai formando um laço, ou seja, não há um começo e para, sem uma explicação. Ele fala, mas eu não entendo nada. Tem muita coisa aqui que você não vai entender mesmo. Você precisa estudar muito para entender. Apocalipse, todo mundo fala que é um livro difícil e tal. E as parábolas de Jesus? Ontem eu estava lá no seminário, falando para o pessoal lá da minha turma, falando sobre o livro de Jó. Talvez um dos livros mais difíceis de compreensão da Bíblia. Jó é difícil? Vem aqui que eu vou te fazer 3 perguntas. Quero ver você sair das 3 perguntas que eu vou te fazer em cima do livro de Jó. Mas é tão fácil e tal. Jó, um homem que teve paciência. Aliás, a única coisa que eu não vejo muito no livro é paciência de Jó. Ele ficou nervosinho lá um monte de vezes, né? Mas isso é uma outra história. Então a aplicação popular dessa frase de Jesus, ela é muito comum para nós. Não é só comum para nós aqui. A igreja dos primeiros séculos, a igreja lá do comecinho, ela entendia essa aplicação. Eu tenho que examinar a Escritura, porque a Escritura é que traz para mim quem é a pessoa do Cristo. Quem é a pessoa desse Cristo. Talvez você possa dizer, mas será que não é examinar, isso não é mais correto? Não, vai virar uma discussão teológica, mas você vai cair na necessidade do exame, da pesquisa, do estudo bíblico, para trazer dentro desse estudo bíblico a visão de quem é esse Cristo. Eu preciso saber quem é Cristo no Antigo Testamento para alcançar a minha salvação? Preciso conhecer toda a história da promessa, como Deus usou os profetas, para ter a garantia da minha salvação? Não. Por que não? Me fala aí, irmãos, por que não? Eles falaram, não. De repente se apresenta Jesus para uma pessoa, um moribundo. A pessoa que está ali perto da morte. Se apresenta a Jesus. Você já ouviu de Jesus? Eu vi, como todo mundo ouve, né? No Natal. Disputando com a árvore de Natal, com os presentes, com o Papai Noel. Eu vi. Aí você apresenta Jesus conforme a Escritura. Você apresenta a promessa de Jesus. Você apresenta a pessoa de Jesus. E naquele momento a pessoa, ela entrega o coração. Nós não sabemos se ela vai alcançar a salvação ou não, porque isso não é do nosso conhecimento, né? A gente sai falando, não aceitou Jesus no último momento. Isso é uma compreensão nossa, né? A gente acha que é assim. Mas ninguém pode falar, não, eu tenho certeza. Como é que você pode ter certeza pelo outro? Isso não existe. Isso às vezes lava a nossa consciência. Não, às vezes isso aí, olha, uma hora a gente vai conversar sobre isso. Isso aí para muita gente que tem consciência pesada, é uma beleza. Não, o cara vive uma vida toda errada, faz coisa errada, depois acha que vai lá e conserta, fazendo uma oração e achando que a pessoa, ele recebeu Jesus, a pessoa às vezes nem mais consciência tem. Mas não pode acontecer? Pode e acontece, de pessoas receberem a Cristo nos momentos finais da vida. Tanto é, irmãos, que a Bíblia deixa registrada uma história dessa, uma situação dessa. E vocês lembram bem, onde é que está um homem que não teve condições de viver uma vida como um igrejeiro, por exemplo? Ladrão da cruz. Ladrão da cruz. Ladrão na cruz, né? Coitado, vai morrer ladrão. Se converteu, a gente sempre fala ladrão na cruz. Mas aquele camarada naquele momento da crucificação, olha, o que ele ouviu de Jesus, eu acho que nenhum de nós ouviu. É ou não é, irmãos? Que garantia, né? Qual foi a garantia? Hoje você estará comigo no paraíso. Olha só. Então Jesus aqui bateu o martelo. Opa, você crê? Eu sou filho de Deus, ungido de Deus, enviado de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então eu não preciso ter o conhecimento. Por quê? A aplicação, a salvação, não depende das nossas boas obras. Do que eu faço, daquilo que eu faço da igreja.
né? A salvação, ela depende de quem? Daquele que deu a vida por você, daquele que morreu na cruz por você, daquele que ressuscitou por você. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Você ouviu bem isso? Nenhuma condenação há. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o dedinho. E tem um só que nos justifica, que é o Senhor Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Agora, ele está lá no Antigo Testamento? Opa! Tem um texto aqui que você conhece. Quando existe a tentação e a queda do homem, o homem cai, nós chamamos de queda, o pecado acomete a vida do homem, e aí Deus desce e traz toda aquela sentença de condenação, de morte para o homem. Está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No versículo 15 ele diz: eu porei inimizade entre você e a mulher. Está falando com quem aqui, Jesus? Porém inimizade entre você e a mulher. Com quem ele está falando? Jesus está falando com uma serpente? Para muitos é uma alegoria, é uma história, uma lenda, né? Mas Jesus não está falando com a serpente. Jesus está falando com quem ali, irmãos? O inimigo, o diabo. Então eu vou pôr inimizade entre você, diabo, e entre a mulher, entre a sua descendência e o descendente dessa mulher. O descendente da mulher tem nome, irmão. Sabe qual é o nome dele? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então Jesus está dizendo aqui: há conserto para o pecado. De onde vem? Do descendente da mulher. Porque esse descendente ferirá a sua cabeça. Você vai dar o bote e vai ferir o calcanhar, mas esse vai esmagar a sua cabeça. Não sou perito, não gosto de ver, não gosto de documentário que falam sobre cobras, não gosto de cobra, né? Não gosto mesmo. A cobra, ela tem um sentido. Toda vez que você fala cobra, você lembra traição. Porque a ideia vem daqui, da Bíblia. Ela dá o bote aonde? No calcanhar, traiçoeira, né? Então não gosto, não vou dar uma lição aqui, porque não gosto, apenas estudei um pouco disso, quando a gente viu sobre eu tive curiosidade de estudar sobre o folclore hebraico, folclore judaico. Eles acham que isso aqui é um folclore, né? Enfim, vamos voltar aqui então para Gênesis 3,15. Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa para a mulher que pecou, para o homem que pecou. Há uma promessa de restauração. De restauração. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção. O homem pecou. Deus sabia que o homem ia pecar. Essa pergunta é básica, né? Por que Deus criou o homem se sabia que ele ia pecar? Né? Porque já tinha preparado para o homem o quê? O remédio para o pecado. A restauração para o pecado. Por isso, irmãos, que evangelho você anuncia, são as boas novas. Recebe quem está com o coração preparado, a mente preparada. Tá? Às vezes você fala. Você tem gente, às vezes que você fala. A pessoa aperta o calcanhar da pessoa, aperta o calo no sapato da pessoa, ela corre para você. Ah, você que é crente, ora lá por mim. Olha, desesperado. Não é assim? Aí você fala, olha, Deus respondeu, assim e tal. E a pessoa não está nem aí. Essas pessoas frequentam igrejas, anos às vezes. Vem milagres de Deus, vem coisas acontecendo. Quem está aqui na igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Quantos milagres você já viu acontecer aqui dentro, meu irmão? Um monte de coisa aconteceu aqui. Quem está mais tem, conhece até a história aqui de pessoas que tiveram até coisas sobrenaturais, em termos de cura na sua vida, né? Isso fez com que as pessoas ficassem, ou com que outros, vendo essa ação de Deus, ficassem aqui firmados na palavra.
Vou novamente abrir um parênteses aqui. Não se engane com televisão, viu, irmão? Televisão faz o que quer. Aquelas igrejas cheias, tal, cura, porque é o atacar. Assim? Vê quantas pessoas são firmes nessas igrejas. Passa um ano, depois volta lá. Por isso que essas igrejas nunca trataram a questão de ter membros ou não, porque para eles não interessa. Eles interessa ter o quê? Outra atividade. Né? Alguém conhece aqui um remédio para nascer cabelo? Aqui funciona. Eu tenho 60 anos, estou chegando lá. Sabe quantos eu já vi? Remédio para curar o cabelo, para não falar outras coisas aqui, né? Remédio para emagrecer, então. Existe esse remédio? Mas quando lança, o que você acha? Vende ou não vende? O cara está na casa dele lá, que nem eu aqui, que coça. Fala, cadê o cabelo? Né? Vou arriscar. Não é caro, hein? Você tem que logo comprar 10 potes para ter lá uma promoção. Você compra 10 potes, toma metade do primeiro e não funciona nada. Gastou dinheiro, aí passa o tempo, sumiu. Aí vem com outro nome, o mesmo remédio. A mesma cápsula com farinha dentro. Você compra, eu vou testar isso aqui. E vai testando. E assim, essas empresas inclusive eu conheci um. Conheci um aqui nas minhas andanças na Zona Norte, que se dizia cristão, até pastor, né? Que vendia um produto aí. Eu falei, você é doido, uma hora você vai em cana. Mas ele fazia assim. Está na televisão por aí. Né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque as coisas acontecem na vida das pessoas, mas não é garantia de que elas estão compreendendo o Evangelho e estão aplicando o Evangelho. Podem ver manifestações tremendas de Deus. Podem ver coisas tremendas acontecerem nas suas vidas. Mas se o Espírito Santo, se Jesus não entrar naquele coração ali e não convencê-lo aqui, não é na emoção. Na emoção a gente faz qualquer coisa. Né? Mas é ali na razão, não convencê-lo ali na razão de que este que está sendo prometido aqui é a única condição para o homem saltar o pecado. Eu nas minhas aulas aí para novos convertidos sempre digo que quando a ponte arrebentou, quando a ponte quebrou entre o Deus e o homem, Deus veio e falou assim, eu vou pôr uma ponte aqui. O nome da ponte é Jesus Cristo. Ele é a ponte. Então, irmãos, aqui a promessa está lá. Eu tenho que compreender que essa promessa, ela foi só lá para o passado? Não, essa promessa é para a geração do homem, a geração de Adão. Você é descendente de Adão ou do macaco? Você é descendente de Adão? Diga um amém aí. Amém. Você é descendente do macaco? Diga um amém aí. Ainda bem que só temos risos. Se você é descendente de Adão, você precisa desse remédio, dessa ponte que se chama Jesus Cristo. Senão você não chega até Deus. E a descendência ela vai embora, irmãos. Deus chama depois Abraão, Deus chama Isaac, Isaac vem Jacó, Jacó vem José, depois vem Moisés, até chegar em Davi, até chegar lá no Novo Testamento, quando você pega o Evangelho segundo São Mateus, há uma descrição de toda a descendência da geração até nascer Jesus Cristo na forma de carne, de homem. Então, a promessa ela vem lá, desde lá do princípio. Nos profetas existem várias indicações de um homem sobrenatural que viria para quê? Para resgatar o povo de Israel. Muito do que está aqui no Antigo Testamento é a história de um Deus que tem um relacionamento com o povo. E de repente você consegue identificar esse povo, que é o povo hebreu.
E muitas pessoas fazem confusão, mas o Antigo Testamento com o povo hebreu não tem nada a ver conosco. Sim, tem, porque a promessa não é só para o povo hebreu. A promessa é para todos, eu repito. Como que você alcança a salvação fora de Jesus Cristo? Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço boas obras, eu isso, eu aquilo. Isso é garantia de salvação? Para algumas religiões é. Para a palavra de Deus, não. A garantia de salvação é Jesus Cristo. Pode ser bom pai, bom filho, bom marido, boa esposa, bom trabalhador, bom em qualquer coisa. Mas se você não tem a salvação em Cristo, não tem como você estar na presença de Deus. Então os profetas apresentam várias indicações de um homem sobrenatural, porém humano. Como pode ser sobrenatural e humano ao mesmo tempo? Mas é o que Jesus foi, ou não? Eu acho até que a figura do super-herói, ela vem muito em cima disso aí, né? A figura do super-herói. Pelo menos na minha época, os super-heróis, eles tinham um pouco de humano e um pouco de sobrenaturais. Vamos lembrar um aqui, mais famoso, talvez? O Superman, o Homem de Ferro. Né? Ele é o que? O Clark Kent. Estou fazendo propaganda aí. Para quem que é? Para Hollywood? Para quem que eu estou fazendo? Para Universal? Para o Marvel, né? É ou não, irmãos? Não é assim que ele é um cara comum. De repente ele se torna o super-homem. Tem Homem-Aranha, tem um monte. Eu acho bacana isso, eu gosto. Eu acho até que eles tiraram muita coisa, até mesmo da Escritura, no homem que viria. Porque essa expectativa, ela vem aonde? Desde lá do povo. O povo hebreu tinha expectativa. Vai vir alguém aí que vai botar Israel no lugar que Israel tem que estar. Não vou ler o texto, mas se você quiser, uma das provas mais tremendas da humanidade de Jesus e da promessa de que ele viria, vou usar essa expressão, não estou, veja bem, não estou usando com desprezo, não. Eu estou usando essa expressão da visão humana. Alguém que viria remendar as coisas erradas que o homem fez. Na ação de um homem, esse texto está lá em Isaías, no capítulo 53. Cujo título, você pega em algumas Bíblias, tem lá um subtítulo que é colocado, que é o servo do Senhor, ou servo sofredor, ou o sofrimento do servo do Senhor. Então você vai pegando lá a narrativa desse texto. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? É o Messias, né? Porque foi subindo como um renovo. Quem é o renovo? O Messias. Diante dele como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Quem é esse? O Messias. Irmãos, o que existia em Jesus para agradar os homens? Jesus tinha dinheiro? Não. Tinha uma casa boa? Não. Fazer churrasco lá para o povo? Não. Jesus tinha uma beleza física, será? Porque a Bíblia ela ressalta a beleza física de muitos personagens. Você pega lá Absalão, fala que Absalão era bonito, Davi era feio. Coitado de Davi. Fala lá de outros que eram bonitos, que eram belos. Fala de mulheres que eram belas, que eram bonitas. Mas de Jesus, o texto vem dizendo aqui, olhamos para ele e não vimos nenhum atrativo físico. Porém, ele era desprezado dos homens, ele era um homem de dores, varão de dores, sabia o que era sofrer. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então está falando de quem aqui? Do Messias. Vai embora, capítulo 53, falando de Jesus. Essa é uma promessa, irmãos, que veio para a restauração de Israel. Mas assim como foi feita a promessa lá em Gênesis 3,15, a salvação ela não era restrita a Israel.
Israel esperava esse Messias, como nação. Mas a promessa de salvação não era restrita a Israel. O renovo do Senhor, a raiz de Davi, o mensageiro santo, o prometido. Na visão pascal, os irmãos vão lembrar da Páscoa. Lembra? Israel, escravos do Egito, clamando a Deus por libertação, clamando a Deus para que pudessem sair da opressão, da escravidão egípcia. E Deus fala: eu vou mandar. O anjo mandou 10 pragas, e a última foi o anjo da morte. E o anjo passou em todas as casas levando o primogênito, não é? Só as casas que tinham uma marca do quê? De sangue, lembra? Foi feita a oferta, o sacrifício. Quem não tinha lá um animalzinho para oferecer, se juntou com outras famílias, mostrando aí que não há discriminação social, nada. Quem não tinha, repartia com quem tinha, repartia com quem não tinha, se juntaram, passaram lá, lambuzaram os umbrais das portas, e quando o anjo da morte viu a marca do sangue, ele passou por aquela porta, porque ele sabia que ali havia o quê? Um escolhido de Deus, uma família separada de Deus, e ali a morte não entrou. Esse símbolo, irmãos, depois ele vem para nós aqui. Quando a gente celebra a ceia, é como se nós estivéssemos lembrando que Jesus passou. A morte, ela não mais nos atinge. Que Jesus passou e a morte não nos atingiu. Não bateu na nossa porta. Amém, irmãos? Amém. Isso é forte. Então, na visão pascal, quem morreu? Um cordeiro, algum animal derramou sangue inocente. Para quê? Para que aquele sangue pudesse identificar que naquela casa a morte não tem vez. Quem morreu por nós, irmãos? Jesus. O cordeiro pascal. Então, quando a morte bate na nossa porta, a gente fala: aqui não, você está batendo em porta errada. Amém. Aqui não. Ah, mas não vou morrer? Vou morrer aqui nesse mundo. Não vou nem morrer. Eu não gosto dessa expressão. Eu gosto da expressão: quando um crente morre, ele foi promovido. Amém. Ele foi promovido, subiu para o primeiro andar. Não é? Na visão pascal, então, está lá o cordeiro oferecido, substituto. Quem estava ali, irmãos, sendo tipificado? Jesus. Isaac, ele vem como um continuador, né, da obra que começou lá com Abraão. Vocês lembram onde é que Isaac foi passear uma vez? Lembram? Uma montanha. Não foi para orar no monte, não. Isaac foi para quê? Para morrer no monte. E o que Deus providenciou? Um substituto. Você não vai morrer, não. Não, você não vai morrer, não. Aqui está o substituto. Vem a expressão: Deus proverá. Deus proveu. Proveu o quê? Um substituto por Isaac. Então Isaac não foi oferecido em sacrifício, mas aquele animalzinho que Deus providenciou ali. Para não ficar muito pesado, irmãos, essa primeira parte, os sacrifícios oferecidos no tabernáculo, tudo que existia ali, veja bem, o tabernáculo, que eu já cansei de falar aqui na igreja, já fiz tantos estudos aqui na igreja, mas o tabernáculo, irmãos, toda a estrutura dele aponta para Jesus. Todas as ofertas oferecidas, tanto as pacíficas, que não tinha sangue, né, como as de holocausto, as ofertas por culpa, onde o sangue era derramado. Tudo ali apontava para quem? Para o Cristo, para o Messias. Tudo. Até as cores, até os materiais que foram usados ali, tinha alguma relação com o Cristo que viria. Então todas as situações que envolvem estão ali apontando o quê? Virá um substituto, virá alguém segundo a promessa de Gênesis 3,15. Vamos lá, estou quase no finzinho. Na visão de rei e salvador de uma nação, rei e salvador, sempre Israel aguardou a aparição deste
Messias. Né? O homem, irmãos, o homem sempre está buscando uma referência, não é verdade? Uma referência. Imagina aí, vamos pegar sempre a situação atual, né? Imagina esse maluco no fundo da casa dele, sei lá, ele descobre aí que, sei lá, vamos dar uma ideia, né? Uma ideia que não mata ninguém. Ele descobre que vinagre com azeite, com um pouquinho de pimenta, ele toma e aquilo deixa ele vacinado contra o vírus chinês. Olha, o cara inventou aí, deu para algumas pessoas, falou, olha, isso aqui não pega mais, foi testado. Qual vacina esse não? Eu falo, vinagre, é capaz de ter. Se alguém ver essa pregação aqui, vai fazer em casa. Né? Vinagre, azeite, pimenta, e será que tipo de fica? Esse cara, irmãos, amanhã ele vai estar onde? Qual manchete de jornal que vai estampar ele? Hã? Todo mundo vai querer. É o salvador da pátria. O cara inventou um negócio aí, você não precisa nem sair de casa, você vai ficar limpo. Na nossa situação atual, irmãos. Não é assim? Porque nós estamos sempre esperando quem? Alguém que vai resolver os problemas. Vamos votar no fulano. Vai resolver os problemas. Pode amenizar. Pode abreviar algumas coisas. Mas vai resolver, irmãos? Não resolve. Sabe por que não resolve, irmão? Que bandido sempre vai ter. Gente mal intencionada, sempre vai ter. Gente que não quer trabalhar, sempre vai ter. Gente que quer estuprar a criança, sempre vai ter. Gente que quer te enganar, sempre vai ter. Vai entrar como o cara vai matar todo mundo, irmãos? Como que ele vai identificar? Vai inventar um aparelho que vai identificar se você é mau elemento ou não? Está entendendo, irmãos? Então, o Messias que Israel esperava é esse homem aí. Ele vai colocar Israel no lugar dele. E os inimigos? Os inimigos a gente destrói. Os inimigos a gente passa por cima. E essa lá, quando o Messias se apresenta, não era a missão do Messias. Os que chocou muita gente. Né? Mas essa era a promessa para um povo sofrido, perseguido, muitas vezes dizimado. Então eles aguardavam o quê? A hora que esse Messias se apresentar, ele vai colocar Israel onde nós queremos que Israel esteja. Para finalizar, algumas passagens nós podemos entender ou subentender que há uma manifestação de Deus ali através da pessoa de Cristo. Vou dar um exemplo. Peniel, a face de Deus. Vocês lembram dessa passagem? Jacó está lá sonhando e tal. Aí vem um anjo e ele começa a guerrear com aquele anjo. O anjo estava batendo no anjo. Ele agarrou no anjo. Ele falou: não vou te soltar enquanto você não me der a bênção. E o anjo falou: me solta enquanto você não me der a bênção. A gente acha que Jacó estava socando o anjo. Eu já vi o cara pregando isso. Eu falei: nossa, Jacó era lutador de MMA, eu não sabia. Então o anjo toca a articulação de Jacó, mas fala o quê? Você será abençoado. Então Jacó pega umas pedrinhas, depois daquela situação que aconteceu ali, põe um altar e determina ali o nome Peniel. Por quê? Eu vi a face de Deus. Não que ele tenha visto Deus, mas ele entendeu ali que o anjo do Senhor estava ali. Quando a gente analisa essa questão, irmãos, a gente entende que aquele anjo do Senhor era quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo, que se manifestou ali. Jacó teve outras, né? Os anjos subiam, desciam. Ele falou: a casa de Deus, Betel, casa de ela, casa de Deus. Fez também um altar. Teve uma experiência, Jacó. Para finalizar, irmãos, ontem eles olhavam para a frente esperando o Salvador. Virá o Messias. Hoje, alguns continuam olhando também esperando um Salvador.
Pior de tudo, irmãos, é saber que ele veio. Estou esperando. Estou esperando o ônibus. O ônibus passou aqui faz 2 horas. Só tem esse. Só tem um por dia. Então eu vou ficar esperando. Uma vez eu estava esperando o ônibus onde eu morava. E eu falei, nossa, mas sabia que esse ônibus era demorado para passar. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, não é possível. Aí Deus sempre tem misericórdia da gente, né? Aí tinha uma senhora lá que olhou para mim e falou, o que será que esse bobo está fazendo aí? Agora a pessoa que eu ia assaltar, né? Você está esperando algum ônibus? Estou esperando o tal. Essa linha não existe faz anos. Falei, obrigado. Muito obrigado. Tive que ir de carro, né? Então, irmãos, tem muita gente que estava que nem eu estava lá. Você está esperando o Messias? Ih, rapaz, ó. Faz tempo que ele veio. Faz tempo. E agora? Agora ele já está. Ele foi e está voltando. Então, irmãos, encerrando essa primeira parte. Muitos esperam o Salvador hoje. Os antigos olhavam, aguardando, esperando. Outros continuam esperando. E o pior de tudo, irmãos, é saber o quê? Que ele já veio. Em breve voltará e muitas pessoas continuarão esperando um Salvador de acordo com o seu modo de pensar e com o seu bel prazer da vida. Por isso que o homem do engano, irmãos, ele é chamado exatamente assim, homem do engano. O que ele quer fazer? Me enganar. Por que ele é anticristo? Porque ele é tudo aquilo que aponta a Cristo, ele é contrário. E o que ele quer? Me enganar. Por que Jesus, lá no sermão final dele, ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. Falou mais algumas coisas, guerra, rumor de guerra, de repente ele para e fala, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, e farão muitas coisas em meu nome. Então, meu irmão, não é porque tem Bíblia na mão, que sabe falar bonitinho, que é enviado de Deus, não. O diabo faz igualzinho. Ele engana, ele ilude, né? Então, o Antigo Testamento ele prepara o caminho. Vem aí um descendente. Ele veio. E como ele esmagou a cabeça da serpente, irmãos? Quando ele deixou o túmulo vazio. Aí a cabeça da serpente foi esmagada. O diabo foi derrotado. Ó morte, onde está a tua vitória? Não tem mais vitória sobre a vida daqueles que esperam esse Messias, que confiam nesse Messias e que agora vão aprender a viver na presença desse Messias, entender a vida desse Messias, e aí vem o desafio: viver para esse Messias, conforme o louvor que nós cantamos aqui nessa noite. Amém, irmãos?